discípulos agora estão revestidos de poder e de glória, e a profecia se cumpre em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, que assim diz o Senhor, que Deus iria derramar do Espírito sobre toda a carne, está dizendo assim, mas recebereis poder, ao vir sobre vós o Espírito Santo, portanto, seja minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a Bíblia diz que o discípulo estava, meu amigo Eduardo, reunido em sua proposta, orando, buscando a presença de Deus, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, todos foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, a qual o Espírito Santo lhe concedia que se falasse. Agora a Bíblia diz que Pedro agora está olhando para os seus discípulos naquela época, e ele está dizendo assim, olha, vocês estão embriagados, vocês estão bêbados, mas um homem cheio da autoridade de Deus se levanta e disse assim, olha, nós não estamos bêbados. Você conhece o texto onde Pedro, cheio da autoridade, pastor Bernardo disse, isso aqui é o que está escrito lá atrás pelo profeta Joel. Joel capítulo 12, verso 28, assim diz o Senhor, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visão, e os vossos jovens sonharão. Isso aqui é muito interessante, porque o seu filho, ele vai ser profeta na casa de Deus. A sua filha vai ser profeta na casa de Deus. Por quê? Porque quando o Espírito Santo vier sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, vai ser cheia da glória de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, você conhece o texto, eu chego onde no texto após vir. A Bíblia diz que Pedro, agora juntamente com João, está subindo a oração à nona, juntamente para o templo para orar. E todo dia era posto-se um varão dentro da porta chamada Formosa. Todo dia esse homem estava ali mendigando. Você conhece o texto onde Pedro, cheio da autoridade, disse, homem, ora para nós. Enquanto esse homem ora para Pedro e para João, a Bíblia diz que Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, em nome de Jesus eu te dou, levanta e anda. O texto diz que esse homem agora começou a saltear, ele começou a louvar a Deus no templo, e agora estou olhando para esse homem, está percebendo que esse homem está mendigando, mas agora esse homem, ele foi transformado. E agora Jesus, ele continua dizendo, em Atos dos Apóstolos começa a primeira igreja, a primeira recendência da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que um homem chamado Estevão, todos nós conhecemos o texto, esse homem vai ser o primeiro martirizado morto, porque ele está pregando a palavra de Deus. Desde aquele momento teve perseguição da igreja. A Bíblia diz que esse homem, ele está morrendo apedrejado, mas o que me chama a atenção, meu amigo Carlos Eduardo, é porque quando ele está morrendo, ele olha para cima, ele está dizendo, o céu está se abrindo para ele, ele está dizendo, hoje eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem sentado à direita de Deus. Ele disse, Senhor Jesus, não impute sobre esse pecado. Pedro disse isso, a Bíblia diz que ele adormeceu. E agora em Atos capítulo 8, a Bíblia diz que vai ter um homem chamado Saulo de Tarso. Nós conhecemos o texto onde esse homem ele vai perseguir a igreja primitiva. A Bíblia diz que esse homem ele carregava todas aquelas mulheres daquela época, arrastava-se em praça pública para Paulo matar, para Paulo chicotear essa mulher. Mas a Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós conhecemos o texto onde a Bíblia diz que Paulo vai ter um encontro com Deus. E você conhece o texto onde Saulo vai ficar cego por 3 dias, e a Bíblia diz que Saulo agora está olhando para Deus e está dizendo, Senhor Jesus, quem é que me chama? O texto diz que Jesus vai olhar para ele e vai dizer, Saulo, Saulo, sou eu, por que você me persegue? Duro vai ser para você dar coice contra os Agneu. A Bíblia diz que agora Paulo, ele está cheio da glória, ele está cheio da graça de Deus. E agora vai ter um homem chamado Ananias, e você conhece o texto que Ananias ele vai estar orando, agora ele vai ter uma visão dentro da sua casa, e a Bíblia diz que Deus agora chega para Ananias e diz, Ananias, vai até a rua direita, eu procuro um homem chamado Saulo de Tarso, ele vai estar orando numa casa chamada Judá. Procure
E o texto diz que agora Ananias vai estar orando por Paulo, ele põe a mão sobre Paulo, e Paulo agora recebe a visão de Deus. Isso aqui é muito interessante, porque Ananias ficou com medo, ele vai dizer assim: Senhor, eu já tenho visto tudo isso que esse homem tem feito, eu já tenho visto que esse homem persegue os cristãos, mas em Atos capítulo 9, verso 15, ele vai dizer: vai, porque este para mim é um vaso escolhido de Deus, este para mim é um instrumento escolhido de Deus. E agora a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre a vida de Saulo, e nunca mais ele vai ser o mesmo. Agora ele está entrando na sinagoga, e todos aqueles que estão ali dentro da sinagoga estão olhando para Saulo, está dizendo assim: olha, ontem mesmo esse homem estava perseguindo os cristãos, mas agora ele diz assim: olha, ontem mesmo eu teve um encontro com Cristo, e o Espírito Santo desceu sobre a minha vida. Agora Paulo me perseguia, já não está mais perseguindo a igreja, agora Paulo está tendo um novo reencontro com Cristo.